Olá pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu mandar um oi aqui para vocês. Olá, olá pessoal. Quem está chegando aí na nossa live hoje ao vivo, nós já estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Hoje nós vamos estar falando mais um pouquinho na nossa live, na nossa série Família Sua Prioridade. Não é verdade? Nós estamos aí nessa série muito boa, muito legal, tem instruído a muitas pessoas têm sido abençoadas com essa série Família Sua Prioridade. Essa semana aí nós estamos falando da semana da saúde do casal, né? Então Deus abençoe a todos vocês, você que está entrando aí, Deus abençoe. Acabou de entrar a Cássia. Deus abençoe você, Cássia. Espero que você aproveite bastante a live de hoje. Nós temos muitas coisas boas para falar, muitas coisas boas para a gente estar compartilhando. Daqui a pouco eu vou chamar aqui o Dr. Leandro Moreira, né? Ele é um médico clínico geral e vai estar falando com a gente, conversando aqui. Nós vamos bater um papo aqui sobre check-up, né? Ali a Vanessa, né? Deus abençoe, estive com a Vanessa Bastos ontem. Que live tranquila, que bate-papo bom. A gente falou ali sobre autoestima, né, e estética ali. A gente tirou várias dúvidas. A Norma, a Regina, a Thaís, né? Deus abençoe. O Dr. Leandro entrou, acabou de entrar o Dr. Leandro. Ô, Dr. Leandro, tá pedindo aqui a solicitação. Vamos aqui ver o Dr. Leandro agora. Vamos lá, você vai entrando aí. Ah, isso, muito bom. Aguardando. Gente, vamos entrando. A Sandra Fabiana, parece que está conectando. Olá, doutor Leandro. Olá, boa noite, pastor. Graças a Deus. Boa noite, tudo bem? A câmera do senhor só está assim, ó. Ela está deitada, não tem como o senhor colocar. Isso aí, agora melhorou dessa forma aí, ficou bacana. Ok. Como é que está o senhor? Tudo bem com o senhor, graças a Deus. Ah, que bom, que prazer eu estar aqui conversando com o senhor, né? Eu tive ótimas referências do senhor aí, né? Mas que prazer da gente estar batendo esse papo, né? Que maravilha. O prazer é todo meu, pastor, ter essa rica oportunidade de um tema tão importante, né, dentro da nossa Verdade. sociedade. Doutor, como a gente já havia conversado antes, tem algumas pessoas entrando, estou vendo aí a Vanessa Soares, o Flávio Augusto que está entrando, o pessoal está chegando agora, e vamos esperar só mais um minutinho até o pessoal chegar para a gente entrar no nosso tema, mas como eu havia conversado antes com o senhor por telefone, né, não conhecia, estou conhecendo agora através aqui da live, isso é muito bom. Que bom que a gente tem essa ferramenta, né? Nos proporciona esses momentos, é verdade. Mas há 13 anos que eu e minha esposa, nós trabalhamos com casais, com famílias. Nesse processo, muitos casamentos restaurados. Nesse processo, muitas vidas abençoadas. E, enfim, a gente vem trabalhando. Eu criei o curso de casados por toda a vida, eu e ela, nós criamos esse curso. Então, formamos várias turmas, várias pessoas. Muitas pessoas nos mandam mensagem por WhatsApp, pedindo conselhos, orientações. E aí, nesse interim, nós estávamos numa turma, sabe, do curso Casados por toda a Vida. Veio a pandemia, né, o coronavírus, o Covid-19, e todo mundo teve que ficar de quarentena, máscara, álcool em gel, e aí a gente teve que dar uma pausa. E eu orando ao Senhor, o Senhor me deu essa direção da gente estar fazendo esses aconselhamentos, essas orientações via internet, via live, né? E tem sido bênção, né? E aí a gente criou esse slogan, Família Sua Prioridade, e o negócio... Doutor, nós estamos alcançando várias cidades do Brasil, essa mensagem está chegando em Portugal, enfim, várias cidades do Brasil, vários estados. Eu fico muito feliz por poder estar ajudando pessoas. E quando o Senhor aceitou o nosso convite, quando o Senhor aceitou participar dessa live, dessa semana da saúde, né, da família, do casal, eu fiquei muito contente, eu vi que é a mão de Deus, assim, direcionando, sabe, as pessoas certas para a gente conversar. E nessa introdução, hoje, por isso que eu fico muito grato, primeiro com meu Deus,
depois das pessoas como o senhor, de estar nos apoiando, nos ajudando nessa missão de ajudar pessoas, né? Amém. É um prazer, pastor. É um prazer Amém. poder estar ajudando. Eu creio que Deus tem usado não somente o Senhor, quanto o ministério do Senhor, porque é um momento muito oportuno, né? É um momento Isso, onde nós temos ouvido falar muito em saúde, é um momento onde as famílias estão reunidas em casa, e verdade. eu acho que nada mais importante nesse momento de esclarecer algumas dúvidas sobre saúde e sobre o bem-estar. E louvo a Deus Amém. pela vida do Senhor, num momento tão difícil para a família, né, enquanto sociedade brasileira, ter pessoas como o Senhor preocupadas na manutenção da família, no cuidado com a família. Que Deus continue abençoando o Senhor, a vida da esposa do Senhor nesse trabalho. Obrigado, obrigado. Eu fico muito grato. Pessoal, nós estamos aqui, eu estou conversando aqui com o doutor Leandro. Você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, clica nesse aviãozinho aqui, ó, você vai compartilhar. Quando você clica no aviãozinho do seu aparelho, essa live vai para outras pessoas aí do seu ciclo de amizade. Então, faça isso agora. Clica aqui no aviãozinho, porque nós vamos conversar aqui com o doutor Leandro Moreira. Então, doutor, aqui, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, pessoal. Quem é o doutor Leandro e o que ele mais prioriza hoje? É uma pergunta importante, né? E fico grato por o senhor fazer essa pergunta, né? Quero falar primeiro do Leandro fora do consultório, né? Aham. No ano 2000, para a honra e glória do Senhor, tive a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e desde então Glória a minha Deus. vida foi mudada, né? Sou membro da Igreja Batista Nacional Betel há 20 anos, sou evangelista ali, ministério do pastor Adolfo Eustáquio Rodrigues, que é um grande amigo, um segundo pai para mim, e sou pai, estou casado há 7 anos com a minha esposa, Josiane, tenho um filho de 2 anos, Davi, e como formação eclesiástica, eu acho que não tem formação maior na minha vida do que ter conhecido a Jesus Cristo ter mudado a minha história. Quanto Que formação bênção. profissional, eu sou biólogo de primeira formação, eu me formei em 2008 em ciências biológicas. Em 2010 eu ingressei no curso de medicina e me formei no ano de 2015. Desde então eu tenho trabalhado aqui em Sete Lagoas como clínico no Centro Odontológico Médico, e ali eu tenho tido oportunidades de ajudar famílias ali também, ajudar pessoas, né, com diagnóstico, pedindo sempre a Deus, né, que nos dê sabedoria, nos dê graça para tentar fazer o melhor trabalho possível. Ah, que bênção, não? Que bênção, que satisfação a gente ouvir isso, né? Glória a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho profissional, pelo seu trabalho ministerial. Que Deus abençoe o Senhor grandemente, grandemente, né? Deus abençoe mesmo. Doutor, vamos a algumas perguntas aqui. Sim, Nós estamos aqui com pessoas, tem mulheres, homens, tem casais, casados, pessoas solteiras, enfim, o gênero humano no total está aí, né? E tem pessoas aí que são famílias, que têm famílias, que são famílias, né? Eu queria perguntar ao senhor, uma coisa interessante, não importa se o casal é novo ou quanto tempo que tem, eu estou falando assim porque eu sou leigo no assunto, mas talvez o senhor pode ter uma posição contrária e ter uma outra visão daquilo que eu estou falando. Mas, assim, check-up, exames, quais exames que, na visão do senhor, todo casal, todo homem, toda mulher, quais os exames, ou talvez membros da família, quais os exames que a pessoa deveria fazer, sendo homem, sendo mulher, quais os exames que deveria fazer, com qual frequência e por quê? muito bem, pastor. A gente tem uma cultura no Brasil de ir muito pouco ao médico.
Nós temos a cultura de só irmos quando temos algum problema mais sério para resolver, ou quando estamos sentindo uma dor. E a maior parte das pesquisas, a maior parte dos estudos, sempre vai falar em relação à prevenção. A prevenção sempre é o melhor remédio. E o que nós conseguimos observar? Principalmente na prática clínica. Se a gente for pensar em homem e mulher, a mulher é muito mais preocupada com a sua saúde do que o homem. A mulher procura muito mais um médico para fazer um check-up, para fazer algum exame. Se ela sente uma dorzinha na ponta do dedo, ela já vai no médico para saber o que está acontecendo. O homem é um pouco mais resistente em relação a isso. O homem tem que ir arrastado, normalmente a esposa tem que amarrar e levar ele, porque senão ele não vai. E cada vez mais, eu gosto de enfatizar isso muito no consultório, que se fizéssemos mais prevenção, a gente adiaria muitas doenças que temos hoje. Principalmente porque deve ser isso na maioria dos lares, a nossa vida hoje é muito corrida. Nós não temos tempo para alimentação, atividade física, ficamos num corre-corre daqui para lá e muitas vezes esquecemos de algo que é muito importante, a nossa saúde. Porque sem ela, a gente não corre para lugar nenhum. Então, o que eu penso, pastor, em relação aos exames que devem ser feitos, é o seguinte. Primeira coisa, temos que pensar em prevenção. E o que é essa prevenção? Alguns exames, eles são básicos e que devem ser feitos pelo menos anualmente. Inclui-se aí hemogramas, medição de colesterol, glicose, problemas de tireoide, que são muito comuns no Brasil hoje. São algumas das coisas que têm que serem feitas com uma certa periodicidade, de certa forma regulares. Esse check-up regular que o senhor fala é no mínimo uma vez por ano? Exatamente. O ideal é que ele seja feito pelo menos uma vez por ano naquele indivíduo saudável, que não tem nenhum saudável, que não tem nenhum tipo de comorbidade. Tipo, o que seria uma comorbidade? São as doenças crônicas mais comuns, tipo hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, que é muito comum, a dislipidemia, que é o colesterol alto, que hoje na nossa sociedade também isso é muito comum. E aqui eu faço um apelo, né? Falando que já que estamos falando para famílias, como eu disse anteriormente, como os homens são mais resistentes, queria pedir a colaboração das esposas neste momento, que elas incentivassem os seus maridos a irem mais ao médico, fazerem os exames de rotina de forma mais periódica, porque a prevenção, pastor, com certeza é o melhor remédio que pode haver para o tratamento de qualquer doença. Então tem que ter, né, doutor, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, tem que ter fazer um check-up, pelo menos na pessoa que não tem problema, que está saudável, pelo menos uma vez por ano. Porque a pessoa, por exemplo, ela apresentou alguma doença, apresentou algum problema, aí não é só mais um check-up, né? Aí é um tratamento, não é isso? Exatamente. Aí passa para um tratamento regular, um cuidado específico com aquele paciente, né? Nesse tipo de caso, se o paciente tem algum tipo de comorbidade, o interessante é que ele visite o seu médico pelo menos a cada 6 meses, para fazer um controle, ver se está tudo ok. É claro que aí a gente vai entrar numa outra seara, né, que não é só os exames, né, que é uma outra questão que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que é os nossos hábitos de vida, né, que hoje, infelizmente, por conta da nossa correria, não temos
hábitos tão bons. Saudáveis, né? Exatamente. Doutor, o senhor falou aí que as mulheres, qualquer dorzinha, elas vão e procuram um médico. Os homens são mais resistentes. Eu quero fazer duas perguntas e contar uma experiência minha aqui. Essa situação das mulheres, qualquer coisinha, ir ao médico, isso se torna um exagero ou não? É assim mesmo, tem que ser assim mesmo? Não, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente pegar, então, o índice de mortalidade no Brasil, os homens ganham muito das mulheres, principalmente em relação a isso. As mulheres se cuidam mais. E não é um exagero, não. É o que eu sempre falo no consultório, pastor. Quanto antes se descobre alguma alteração no nosso organismo, muito mais fácil é o tratamento daquela alteração. Então, sempre que houver alguma dúvida em relação a alguma alteração no nosso organismo, o interessante é procurar um médico. Eu vejo isso, é muito interessante mesmo, porque ontem, quando eu estava conversando com a Vanessa na live, ela também disse que a questão da autoestima, as mulheres, apesar que os homens estão se despertando, cuidando para isso, para a sua autoestima e aí algum cuidado, né, com a sua aparência, mas ainda assim as mulheres ainda ganham nessa preocupação, nesse cuidado de ela estar bem. E agora o senhor também está me falando que as mulheres ganham de disparada dos homens sobre um check-up, sobre um cuidado de alguma dor que ela está sentindo, né? Não, isso então, é uma grande verdade. No quesito cuidado, as mulheres ganham da gente, pastor, de uma forma assim, a quilômetros de distância. Mas você vai perguntar para os homens, esses homens sentem uma dor de cabeça, sentem um tal negócio, e ele fala assim, não vou no médico, não, isso vai passar, e eu vou superar, eu não tenho tempo de ir no médico, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa, quem é que vai pagar as contas e tal. A conversa do homem sempre são essas, né, pastor? Ou doutor? E aí que mora o perigo, né? Porque o que acontece? Se você deixa uma doença se cronificar, piorar, normalmente o resultado dela é muito pior. Então, quanto antes você conseguir mapear ou descobrir o que você sente, muito mais fácil será a forma de tratamento. Então, fica a dica aí para os nossos varões, né, que estão nos ouvindo. Procurar um médico não é uma bobagem. Procurar um médico, tem hora que temos que tirar um tempo para se cuidar. E se temos servos do Senhor, né, nos ouvindo, lembrar que somos templo do Espírito Santo. Então temos que estar bem cuidados, porque precisamos estar com o nosso corpo em dia. Doutor, teve uma vez que minha esposa ficou muito brava comigo, muito brava. O que acontece? Eu estava passando mal, eu estava com dor de cabeça e estava com estado febril. Isso tem mais ou menos há um ano e 3 meses, mais ou menos. E eu estava passando muito mal e ela falou assim, não tem jeito. Eu estava resistente de ir no médico. E aí ela falou assim, não tem jeito, vamos no médico. Eu fui no médico. Chegou lá, o médico diagnosticou e me passou uma injeção. E eu morro de medo de injeção. E aí, quando nós saímos da sala, o doutor lá passou, né, na receita, uma injeção, e lá mesmo na clínica, eu já saía da sala do consultório do médico e deslocava ali para a enfermaria para tomar aquela injeção. Eu só sei que minha esposa, ela foi na frente, no sentido da enfermaria, e eu fui para a rua. Ela foi me pegar lá na rua, eu falei assim, injeção eu não tomo. Como é que a gente faz? A gente que tem medo de injeção, não tem algum comprimido que substitui a injeção, que facilita as coisas para a gente que tem medo de injeção, não, doutor? O que acontece? Hoje no mercado a gente tem medicamentos via oral muito bons. A única coisa, pastor, é que normalmente o medicamento via oral demora um pouco mais o resultado. Então, assim, a injeção, o efeito é muito mais rápido, muito mais... Normalmente os sintomas passam muito mais rápido. Então, assim, pedir o livramento de Deus aí, né, do medo, e tomar a injeção. Normalmente facilita.
Mas ela ficou muito brava comigo. Ela foi me achar no passeio, fora do consultório. Ela ficou nervosa. Mas vamos lá. Isso foi só umas experiências. Doutor, hipertensão. Hipertensão. O que é hipertensão e como evitar? Quem tem o hipertensão? Bom, são duas perguntas. Hipertensão, o que é, como evitar? E quem tem hipertensão, o que fazer? Vamos tentar colocar isso da forma mais leiga possível, né? A hipertensão é a nossa famosa pressão alta, né? Como é que se adquire a pressão alta? Na verdade, são vários fatores, né? Mas o principal está relacionado ao nosso hábito de vida. Principalmente em relação a duas coisas. A primeira delas, nossa alimentação. O brasileiro adora um sal. Sempre o salzinho tá mais. Tem gente que coloca o salzinho até a comida já é temperada, a esposa foi lá, fez a comida. Hoje, ou o esposo, né, que tem muito cozinheiro bom também hoje, né? Vai lá, coloca tempero na comida, mas aí na hora que vai pôr a comida no prato, ainda põe um salzinho, para falar, tem que dar mais um gostinho. É o grande vilão da hipertensão, o sal, né? Uma outra segunda coisa que normalmente a grande vilã no quesito da pressão alta é a falta de atividade física, o nosso sedentarismo, né? Principalmente hoje, com a mídia, né? Que a gente está muito fácil, é celular, computador, e tudo muito acesso à internet. Eu tenho percebido, pastor, que a gente tem ficado meio preguiçoso. E no tempo agora de pandemia, a gente tem um segundo problema aí. Como a gente deve evitar aglomerações, muitas pessoas deixaram de praticar atividade física. É verdade. E estão ficando mais sedentárias e mais tempo em casa, comendo mais e ficando menos ativas do ponto de vista de algum tipo de atividade física, que é um grande perigo para essa questão da hipertensão. Alguns sintomas, né, são muito comuns no caso da hipertensão. O principal deles, dor de cabeça forte, principalmente na região da nuca. É um sinal de alerta. Aqui atrás. Exatamente, na região aqui da nuca. Normalmente é um sinal de alerta. É claro que alguns pacientes não apresentam sintomas para hipertensão. No consultório eu falo que até uma bomba muito silenciosa. Tem paciente que chega no consultório com pressão de 200 por 120 milímetros de Hg e fala, não, doutor, eu estou bem, não estou sentindo nada. A hipertensão é um fator de risco, tanto para infarto quanto para doenças vasculares cerebrais, tipo popularmente chamadas de derrame. Então, assim, a hipertensão é uma das comorbidades mais comuns dentro da nossa sociedade. E ainda, pastor, a gente tem um problema. Normalmente, quando você pergunta a uma pessoa assim, ó, você tem alguma doença? No consultório acontece demais. Não, doutor, não tem não. Mas eu tomo algum remédio? Ah, tomo. Tomo o meu antihipertensivo lá. Eu tenho uma hipertensãozinha, mas não é doença, não. É doença, sim. E é uma coisa séria. É claro que hoje a gente tem um controle muito bom com as medicações que temos no mercado, mas hipertensão é doença. Precisa ser tratada, precisa ser controlada e, principalmente, né, eu acho que com prevenção, voltando à minha fala inicial, que prevenção é tudo, bons hábitos alimentares, uma atividade física constante, ajuda muito no processo para tratamento e controle da hipertensão. Então, aqui para esse controle de hipertensão, voltando aqui um pouquinho para o lar, o ambiente familiar, se a esposa percebe que o marido está pondo muito sal na comida, ela deve regrar ele. Ela deve falar assim, olha, você está pondo muito sal. Né? Geralmente também tem aquelas esposas que fazem a salada porque fala que é bom e tal, e faz o alface, o tomate, aquela coisa toda, mas joga sal, incrementa sal por cima. Também fica ruim, né, para hipertensão.
Exatamente. Um dos cuidados que temos que ter é exatamente usar o mínimo de sal possível. E pedir a colaboração de todos na família, né? Em relação à questão de evitar o sal mesmo, tá? Não é só o sal, né, pastor? A gente tem que falar do sal, daquela carninha mais gorda que às vezes a pessoa gosta de A comer, gordurinha. a gordurinha, aquele churrasquinho com a picanha com 3 dedos de gordura. Isso não é bom, tá? Principalmente regada a muito sal, né? Eu estou vendo aqui a Vanessa falando, né? A atividade física, ela é um dos fatores principais nessa questão, né? Por exemplo, eu recomendaria, principalmente, na verdade é uma recomendação para todos, mas principalmente quem tem hipertensão, uns 30 minutos de caminhada todo dia. É claro que é sempre bom procurar o seu médico antes, ver se está tudo ok, se ele libera também, mas uma caminhada 30 minutos de forma assim bacana pode ser feita que não vai trazer prejuízo nenhum. Atividade física regular associada a bons hábitos alimentares melhora bastante a questão do controle de hipertensão dos pacientes. Mas uma coisa que o senhor falou aí também, o senhor já respondeu ali um pouquinho a pergunta da Vanessa, mas uma coisa interessante, então, que eu achei muito interessante que o senhor falou, que se a pessoa sente uma dorzinha de cabeça que atrás na nuca é um sinal de alerta que pode estar desencadeando uma hipertensão, é isso mesmo que eu entendi? Exatamente. Então, normalmente, quando se tem um tipo de sintoma desse, pastor, o ideal é procurar ajuda médica o mais rápido possível, né? Mais uma vez, né? Eu vou deixar isso, enfatizar isso durante muito a nossa live, pastor. Prevenção é o melhor remédio. Quanto antes se descobrir qualquer alteração no nosso organismo, muito mais fácil será para o tratamento. Deixa eu falar então aqui para as esposas e os maridos. Observem a sua esposa. Você que é marido, observa a sua esposa. Fica atento ao que ela está fazendo, ao que ela está alimentando, às dores que ela está sentindo. Olha as dicas aí que o doutor está nos repassando, são riquíssimos, são sinais de alerta. Se você ama o seu marido, fala com ele sim, chama atenção, ele está pondo muito sal. Caminhem os dois, o casal, né, o marido e a esposa, caminhem, façam caminhada. Pelo que eu estou entendendo aqui, o que o doutor está explicando, não é o tanto de tempo, a quantidade que de repente você faz, vou fazer caminhada 2 horas, mas faz uma vez por semana. Eu acho que não é por aí, né, doutor? Tem que ser uma constância, nem que seja um pouquinho, mas todo dia uma constância. Exatamente. E ontem, durante a live, a gente comentou muito da parceria do casal, né, pastor? Sim. Eu já caminhei sozinho. É horrível. Muitas vezes você fica ali, monótono. Se você puder levar o homem, poder levar a sua esposa, inclusive vão conversando, trocando uma ideia, às vezes brincando, rindo, nem percebem o tempo passar. Então, é extremamente importante essa parceria. Eu sempre falo o seguinte, não adianta eu querer implementar uma dieta ou uma atividade física em um lar para uma pessoa só. Normalmente, não funciona. Principalmente casais, um tem que comprar a ideia do outro. Em qual sentido? Sim. Meu marido não pode comer sal. Tenho que fazer a comida menos salgada. Minha esposa está fazendo caminhada porque o controle de hipertensão dela está um pouco alto. O marido tem que colocar o seu tênisinho e ir fazer uma caminhada com ela. É extremamente... ajudar, né? Exatamente. Extremamente importante essa parceria para melhor controle da doença. Vale lembrar que nós estamos falando da prevenção, porque a doença já é outra coisa, não é isso? Exatamente. É claro que a doença, depois de estabelecida, ela tem que ser feita com um bom controle, principalmente através de um cardiologista, né, da confiança da pessoa, para fazer o tratamento correto. Lembrando que mesmo durante o tratamento, a caminhada, a boa alimentação serve como uma forma de tratamento.
Ah, que bom. Doutor, aqui, risco familiar. Aquele negócio de falar assim, não, minha bisavó teve diabetes, minha avó teve a diabetes, minha mãe teve e eu também sou propenso a ter. Esse exemplo que eu acabei de dar, tem outros exemplos, por exemplo, cardíaco, enfim, tem outros. O que fazer, né? O que fazer nessa situação para se prevenir para que essa cadeia que vem de geração em geração não atinja as pessoas? O que eu falo com os pacientes, pastor, é o seguinte: se você tem histórico familiar, vamos usar o exemplo aí da diabetes, por exemplo. Se você tem um histórico familiar já de diabetes, o que você tem que fazer é cuidado. E principalmente aos seus hábitos de vida. A maioria das doenças crônicas, pastor, está relacionada aos nossos hábitos de vida. Por exemplo, o diabetes. Tem hora que eu vejo mães, e aí vai um alerta para quem já é mãe e está nos ouvindo, o cuidado com o TOD. É uma coisa simples na nossa dieta. TOD. Quase toda criança deve tomar TOD. O percentual de açúcar que tem no TOD, pastor, é uma coisa horrorosa. A pessoa pode fazer um teste em casa. Se ela não mexer direito o TOD e dar para um bebê, no final vai ter uma concentração de açúcar desse tamanho lá no fundo do corpo da criança. A maioria das nossas crianças tem crescido se alimentando de TOD, com um percentual de açúcar muito alto. Cada vez mais, pastor, as nossas crianças têm se alimentado mal, porque nós adultos temos incorporado na nossa dieta uma dieta ruim. Então, o que eu peço? Já começa aí dos pais. Muito cuidado com a alimentação das nossas crianças. Vamos tentar colocar menos açúcar, menos fritura nas nossas casas. Voltando à nossa vida corrida, hoje é muito comum fast food. O menino às vezes cresce comendo hambúrguer e batata frita a vida inteira. Quando chega na fase de adolescência, hoje eu já pego isso muito no consultório, adolescentes de 15, 16 anos, diabéticos, com colesterol alto. Mas por quê? Você vai pegar um histórico da alimentação, a alimentação é desregrada desde a infância. Então, respondendo a pergunta do senhor, o que eu posso fazer para me prevenir? Muito cuidado. Cuidado com a minha alimentação. Observar mesmo se o meu hábito de vida em relação a trabalho, vida social, ele não vai me prejudicar em relação à saúde. E se eu tenho um histórico familiar favorável, por exemplo, para uma diabetes ou para algum tipo de câncer, mais um motivo para aquele exame de rotina que a gente falou lá no início ser mais presente na minha vida. Nossa, então quer dizer que muitas crianças agora ficaram chateadas com o senhor. Se tem alguma criança assistindo, porque elas gostam de TOD, e aí o senhor está aconselhando que o TOD tem açúcar, cuidado, o pai e a mãe. O TOD e o Nescau é a mesma coisa, né? Porque uns falam que é TOD, é Nescau, mas é a mesma coisa. Os achocolatados de uma forma geral. O que eu digo, pastor, é o seguinte, para as crianças não ficarem com raiva do tio Leandro, né? É o seguinte, tudo moderado, com equilíbrio, a gente tem uma tendência de não fazer mal. O que não pode ser feito é aquela criança que toma 2 copos cheios de TOD todo dia. Aquela criança ela tem uma tendência no futuro a ter algum tipo de comorbidade. Uma outra questão importante, né? O doce. Um docinho. Tem criança, pastor, que come doce de forma exagerada. Até no lugar do almoço, da janta, tá comendo doce. Exatamente. E eu vou dizer quem que é o vilão dessa história. Os pais. A criança, ela cria uma rotina de acordo com o que a família vive. Eu não posso falar com uma criança. Por exemplo, vou dar exemplo do meu filho. Meu filho gosta muito de brócolis. De brócolis? Brócolis. Ele tem 2 anos, gosta demais de brócolis. Mas se ele for uma criança que vê eu e a mãe dele em casa, na hora do almoço, comendo só batata frita e hambúrguer, ele vai falar, aquilo ali deve ser gostoso, meu pai e minha mãe só comem aquilo.
ela vai comer aquilo também. Então nós, enquanto pais, temos que ter uma responsabilidade em relação aos nossos filhos. A questão, e pastor, mais uma vez, quanto melhor a qualidade de vida nossa em relação à saúde, à atividade física, menos problemas temos no futuro. E nós que somos pais, a gente tem que ter muito isso na cabeça. A saúde dos nossos filhos a gente começa a fazer hoje, não é amanhã. Eu tenho que ser um modelo para o meu filho. Em qual sentido? Meus hábitos alimentares, minha forma de atividade física, falando da parte até eclesiástica, né, da cultura cristã, se seu filho não estiver lendo Bíblia, dificilmente vai ler no futuro. Então, se ele não vê você tendo hábitos de vida saudável agora, dificilmente seu filho vai ter um hábito de vida saudável no futuro. E, infelizmente, pastor, depois que a criança ou o adolescente desenvolve uma diabetes ou uma pressão, uma hipertensão muito cedo, é difícil a gente voltar atrás. Fazer dieta com criança é muito complicado. Então, quanto mais cuidado nós, pais, pudermos ter em relação à alimentação, para que no futuro não tenhamos problemas. A maioria das pessoas, pastor, que hoje tem diabetes ou hipertensão, são porque os hábitos de vida dela, principalmente na infância e na adolescência, foram desregrados. Então eu acho que nós, pais, temos um papel importante nesse quadro. Doutor, só um minuto. Pessoal, se você está gostando dessa live, comente aí, comente o que você está achando dessa live. Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Nós temos aqui algumas perguntas para fazer ainda para o doutor Leandro. Né? Eu estou conversando com o doutor Leandro. E se você está gostando dessa live, comente aí. Mas também, nesse aviãozinho, você que entrou depois que eu falei, nesse aviãozinho que está aqui no cantinho inferior do seu aparelho, clica nele e compartilha essa live com mais pessoas, tá bom? Doutor Leandro, vamos lá, o nosso horário está passando rápido demais e o pessoal aqui está só comentando aqui, gostando. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, que é uma preocupação para as mulheres, e depois a outra pergunta também é uma preocupação para os homens. Nós sabemos aí que há uma incidência muito grande de mulheres acometidas com câncer de mama. Como fazer a prevenção disso, doutor? O câncer de mama é um dos cânceres mais agressivos que acometem as nossas mulheres, né? E mais uma vez, né, pastor? Estamos tratando de um tema que parece que eu vou ser repetitivo durante a nossa live, mas é prevenção. As mulheres, elas devem fazer um exame chamado mamografia, que é o principal exame para a detecção de um tumor. Com qual idade a mulher faz esse primeiro exame? Tem idade ou não tem idade? Isso. O ideal é o seguinte: a partir dos 40 anos, é indicado a mulher fazer a mamografia pelo menos uma vez a cada 2 anos. Se ela não tiver histórico familiar de nenhum problema relacionado a câncer de mama na família. Porque se ela tiver um histórico familiar, o interessante é ela procurar um médico para fazer um acompanhamento, se há necessidade de, antes disso, ela iniciar esse rastreamento precoce com a mamografia. É claro que alguns sintomas também podem levar a mulher a pensar em um câncer de mama. Algum nódulo, isso mesmo, até às vezes no banho, a mulher se tocando, ela perceber algum nódulo, algum inchaço diferente na sua mama, é um indicativo dela procurar um médico para fazer um rastreamento, né? Hoje, além da mamografia, nós temos o exame de ultrassom da mama, que pode nos ajudar muito a tentar fazer um diagnóstico em relação ao câncer de mama. E além do câncer de mama, pastor, aproveitando o ensejo, nós temos um outro câncer que afeta muito nossas mulheres hoje, que é o câncer de colo de útero.
que é um dos que mais tem mais agravo hoje dentro do nosso país e que também necessita de um rastreamento. E como é que é feito o rastreamento do câncer de colo de útero? Através do exame chamado preventivo. A mulher, a partir dos 25 anos, que tem vida sexual ativa, ela deve fazer anualmente o exame preventivo. E vamos falar uma coisinha aqui, pastor? Sim, vou falar, pode ficar à vontade. Se fizermos uma pesquisa, infelizmente, cerca de 60%, 70% das mulheres não fazem o preventivo anualmente, mesmo estando em atividade sexual ativa. Isso é uma coisa muito preocupante, porque a detecção do câncer de colo de útero, a primeira ideia vai ser através do exame preventivo. E se não for feito esse exame preventivo, as chances da mulher descobrir tardiamente um problema de câncer de colo de útero é muito grande. E aí aumentam-se os riscos de perda de útero. Tem muita mulher que, às vezes, vai deixar de ter o sonho da maternidade encurtado por uma falta de prevenção. E aí, meu Deus, mais uma vez, a parceria do casal. O marido perguntar à esposa, meu amor, porque aquela questão que eu falei no início, né? A mulher é muito mais preocupada com a saúde, mas às vezes a mulher esqueceu. É hora do homem, amor, você já foi lá no ginecologista esse ano? Foi no posto de saúde que é feito gratuitamente o exame preventivo para as mulheres? É algo que está ao acesso. Doutor, só para gente, só para me entender, o posto de saúde tem condições de fazer para a mulher que às vezes não tem dinheiro de pagar um particular, faz a mamografia e faz também o exame do colo do útero? Isso. O exame de mamografia ele é feito pelo SUS. Ele não vai ser feito na unidade de PSF, mas vai ser encaminhado para um local específico para ser feito. Já o exame preventivo, ele vai ser realizado na própria unidade. Então, é um exame que tem um acesso muito fácil para as mulheres e que deve ser feito, pastor. É um exame que, principalmente para a prevenção de uma doença muito impactante, porque o sonho de uma mulher é ser mãe. Sim. E muitas vezes esse sonho é abreviado exatamente porque não foi feita uma prevenção correta em relação ao câncer de colo de útero. Então a palavra-chave, pastor, mesmo sendo repetitivo, prevenção é o melhor. Prevenção. Então aqui, só para a gente ficar um pouquinho mais... Então, a prevenção do colo do útero a partir dos 25 anos para uma mulher que tem uma vida sexual ativa, estando casada, né? Exatamente. E para a mamografia, anualmente, de 2 em 2 anos, uma vez de 2 em 2 anos, a mamografia. Isso, a partir dos 40, 45 anos, em torno disso. Doutor, muito esclarecedor, muito bom, muito interessante, mas agora, e o homem? Câncer de próstata? Exatamente. E aí a gente entra num outro problema, né, pastor? Que é o do início da nossa live. O homem não gosta de ir no médico, muito menos no urologista. Os homens têm temor ao urologista. Por quê? O câncer de próstata, ele vai ser iniciado na vida do homem a partir dos 40 anos também. O ideal é que a partir dos 40 anos, o homem já procure um urologista para fazer os seus exames relacionados à próstata. São 2 tipos de exames que devem ser feitos. Um exame de sangue, que é o chamado PSA, que ele é inespecífico, é um exame importante, que quando ele dá uma alteração é sugestivo, mas ele não é o principal exame. O principal exame é o exame de toque da próstata. E ele é feito através do toque retal.
que aí é o grande problema. É o A vilão, né? maioria dos homens é muito resistente. E assim, Aham. pastor, é importante falar aqui. É um exame rápido, indolor, tá? A pessoa não precisa ficar preocupada, o homem não vai ficar menos homem por fazer o exame. E hoje é um exame extremamente importante para diagnóstico precoce do câncer de próstata e para o melhor tratamento. Câncer de próstata é um dos cânceres que mais mata homens no Brasil. E, infelizmente, existem muitos tabus relacionados ainda à prevenção do câncer de próstata. Aqui também vai um apelo para as esposas. Insistam com seus maridos a procurarem um médico para fazer o exame. Não adianta depois a gente ter viúvas e viúvos chorando porque não foram parceiros do seu cônjuge a incentivarem ele a ir ao médico. Principalmente, e a questão do câncer de próstata é importante, pastor, que quanto mais velho o indivíduo vai ficando, maiores os riscos da enfermidade de levar ao óbito. Então, assim, quanto mais precoce, então a partir dos 40 anos, a esposa já pode dar aquele cutucãozinho no marido, ó, nós estamos precisando ir lá no doutor. Se precisar, vai junto, dá um apoio. Porque, assim, é importante ter essa parceria. A prevenção do câncer de próstata vai livrar vários homens do óbito precoce devido a esse problema. Tem algum sinal, algum indicativo de que pode ter um problema ali, alguma dor diferenciada, alguma coisa assim que pode ter um problema que pode estar desencadeando um possível futuro câncer de próstata? Tem alguma coisa que o homem assim é sintomático ou é assintomático? Não, existem alguns sinais de alerta, né? O primeiro é o fluxo urinário diminuído. O paciente vai ao banheiro com vontade de fazer a diurese, que é a urina, mas ele tem dificuldade em fazer. O paciente fala assim, eu vou no banheiro, mas fica pingando. Não, Tem dificuldade de fazer xixi. Exatamente. E a bexiga fica cheia. A Parecendo que vai sensação... estourar. Exatamente, a sensação de bexiga cheia. Uma outra dificuldade, que isso vai ser percebido até pelo casal mesmo, é que o paciente começa a ter dificuldade com a ereção. Ele vai começar a reclamar com a esposa que não está tendo mais, está tendo dificuldade no momento da relação sexual. Então, esses são dois sinais, de forma bem simples, que já chamam a atenção do homem para que ele possa procurar um médico. Nossa, mas é tão interessante esses assuntos que a gente está conversando, mas tão interessante, porque às vezes eu fico pensando, como eu aconselho casais e isso essa live está me enriquecendo tanto, só vem endossar aquilo que a gente já orienta, porém agora com mais propriedade, porque às vezes o casal, eu já fiz vários casamentos, e o casal casa, alguns casam porque ama mesmo, porque quer ter aquele estilo de vida de casamento, outros casam porque quer sair da casa do pai, outros casam porque quer ter uma vida sexual ativa e acha que vai ter. Mas, na verdade, o casamento vai além daquilo que a gente pensa. O casamento, na verdade, é um cuidado um do outro. E é um perigo quando o marido não olha para a mulher com esse olhar, com esse cuidado, e da mesma forma a esposa não olha para o marido com esse cuidado. Como é que está observando esses sinais aí, fazendo esse check-up, tendo todos esses cuidados com a alimentação. Enfim, é muito importante, e o cuidado que tem que ter dentro da família, dentro da casa, é muito importante, né, doutor? Pelo que eu estou percebendo, é uma coisa muito séria e muito importante. E normalmente, pastor, uma doença impacta a família inteira. Atrapalha tudo, mexe com todo mundo. Porque muda completamente a rotina do casal, da família, né? Pode acarretar outros problemas, até mesmo de relacionamento dentro da família. Então, assim, quanto mais um cuidar do outro nesse sentido, porque o que acontece
na maioria dos casos, pastor, o senhor deve ter uma experiência maior por conta de clínica pastoral, as pessoas hoje estão muito envolvidas nas coisas da gente. Hoje o homem trabalha, a mulher trabalha. E raramente tem tempo até para conversar um com o outro. Para sentar e falar, amor, você está sentindo alguma coisa? Meu bem, você tem feito os exames de rotina? Esse tipo de diálogo, eu acho que faz falta, pastor. O esposo saber da vida da esposa, saber como vai a saúde da esposa, incentivar, patrocinar. Oh, não, vou te levar no médico, porque eu quero que sua saúde esteja bem. É um tipo de preocupação que a gente tem que ter. Porque senão a gente fica muito preso à minha vida, ao corre-corre do dia a dia. E, pastor, nós temos dois bens muito preciosos. O primeiro, que é claro, que é Jesus Cristo, é o maior bem, é o bem mais precioso que nós temos. Mas, na minha ótica, o segundo é a nossa saúde. Nós temos que estar bem, com o corpo físico, até para sermos também bons adoradores de Cristo. Então, nosso corpo físico tem que estar bem. Então, nós temos que ter esse cuidado. E procurar o quanto antes, quanto menos medicamentos nós tomarmos. Nós somos uma geração, pastor, a geração da dipirona e do paracetamol. Qualquer coisa de pirona, paracetamol e vai levando. Tem muito paciente que fala assim, doutor, eu tomei a dipirona lá, é porque eu estava correndo demais, não deu para vir no médico. Mas aí a coisa vai gravando. Aí chega uma hora que a dipirona não resolve. Então, assim, é cuidado mesmo. E em relação aos casais, né, é carinho um com o outro, pastor. É lembrar que a pessoa está do nosso lado para a vida inteira. Sim. E a sofrer é quando a gente fala lá naquelas frases, né? Na saúde e na doença, saúde. É sério isso? É sério. É para ser vivido, não é só para ser falado. Amém. E o que eu percebo é o seguinte, eu fico muito feliz, às vezes tem pacientes que chegam lá, juntos, como a Vanessa falou ontem, que muitas vezes o casal vai junto para fazer lá o seu tratamento de pele, para se cuidar da sua beleza estética. Eu fico muito feliz quando muitas vezes eu pego no consultório, o casal que veio e fala assim, doutor, a gente veio porque a gente quer se cuidar. Então, ele vai fazer um exame de rotina, eu também quero fazer um exame de rotina. Eu quero ver como nós queremos, enquanto casal, ver se está tudo bem. Isso é muito, muito gratificante. É ver que o casal, está preocupado com o outro. E a chance de um casal desse, da saúde, tanto de um quanto do outro, estar bem, são grandes. Doutor, eu gostaria de ficar conversando com o senhor aqui. Tá tão bom essa conversa, tem tantas perguntas para fazer, mas a nossa internet, o Instagram, parece que é 55 minutos e a gente já está falando, já está chegando nisso daí. E, gente, eu queria falar para vocês, vamos estar melhorando, né, acompanhando, se cuidando da gente. Olha a riqueza que a gente está recebendo hoje, através aí do doutor Leandro, olha as orientações, o que está passando para a gente, a riqueza que é, isso é muito bom. Eu particularmente, eu estou aprendendo muito, deu vontade de até marcar uma consulta agora aqui, eu e minha esposa, a gente está indo fazendo um check-up, né? Então a gente está aprendendo muito, mas é importante a gente se cuidar mesmo, cuidar um do outro, cuidar da nossa família, o marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido e os pais cuidando dos filhos. E olha, os filhos também cuidando dos pais, porque hoje os pais já criaram os filhos e às vezes estão dependentes dos filhos e os filhos precisam cuidar dos pais, né? A gente não entrou nesse tema, não abordamos esse tema, mas é interessante, tem muitos pais que já chegaram a uma idade que hoje dependem dos filhos e os filhos estão virando as costas para os pais, né? Há um ditado aí fora que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de um pai. Então, esse negócio tem que ser revertido, tem que mudar, não é verdade? Porque depende. Gente, nós estamos falando sobre família. Doutor, para a gente encerrar a nossa participação, nós estamos falando sobre saúde da família. Tem alguma coisa que o senhor ainda deseja falar, assim, para
para a gente fechar esse momento. Quem sabe a gente pode marcar uma outra live depois, mas por causa do nosso tempo, o senhor gostaria ainda de falar alguma coisa para o pessoal que está nos acompanhando? Primeiramente, queria agradecer ao senhor pela oportunidade, né, de estar tendo esse tempo, né, para a gente conversar, que eu acho que é muito importante, principalmente nesse tempo de pandemia, né, pastor? A gente fica, às vezes, com medo de sair de casa, de ir no médico, mas lembrar o seguinte, tá? Você que está nos assistindo, né, realmente, sair de casa à toa para alguma aglomeração, isso não deve ser feito mesmo, não. Mas também não fique curtindo, vou usar essa palavra, não fique curtindo doença em casa, não. Se tem algum sintoma, se está se sentindo mal, procure uma ajuda médica, tente resolver e fica aquilo que eu falei durante toda a live. Prevenir é o melhor remédio. Quanto mais tivermos prevenção, mais chance da gente sair com a saúde mais saudável. E aos casais, né, que nos ouvem, vamos ser parceiros um do outro, vamos tratar junto, vamos fazer a caminhada junto, vamos mudar os hábitos de vida junto. Eu acho que as chances de ter muito sucesso são grandes, pastor. E quero depois fazer um convite para a gente se conhecer pessoalmente, pastor. Foi um prazer. Com certeza. Vai ser bom, sim, com certeza. Eu fico muito feliz. Trocar uma ideia. Vamos sim. Inclusive, doutor, eu queria convidar o senhor, assim como eu fiz um convite para a Vanessa ontem, eu gostaria de convidar o senhor para ser um dos apoiadores, um dos parceiros do Família Sua Prioridade. A gente sempre está aí às terças-feiras, às 20h15, conversando, dando algumas orientações, algumas dicas, e eu gostaria muito da ajuda do senhor, né, ser um parceiro aí do nosso programa Família Sua Prioridade. Vai ser um prazer, pastor. Que Deus abençoe, doutor, que Deus abençoe ricamente, que o Senhor recompense, que Deus recompense a vida do senhor, abençoe a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, tá? Que o Senhor te cubra e te proteja, te dê sabedoria, como eu vejo que o Senhor é sábio, e que muito obrigado, eu tenho muito a agradecer, muito obrigado por o senhor ter aceitado o meu convite dessa live. Foi muito bom, muito gratificante. Eu estou percebendo aqui que as pessoas estão amando a live, né? Realmente, eu não estou sendo demagogo, não, eu estou sendo sincero. Foi ótimo mesmo, ótimo mesmo. Muito obrigado, pastor. Estou à disposição sempre que o senhor precisar. Muito obrigado, Deus abençoe. Pessoal, nós estamos encerrando. Amanhã, às 20h15, eu vou estar aqui com a Tenente Coronel Cleide e nós vamos falar sobre violência doméstica. Os homens que batem nas mulheres, mulher que bate nos homens, a sogra que bate no genro, vira aquela confusão. A Tenente Coronel da Polícia Militar, Cleide, vai estar aqui comigo na live às 20h15. Aguardo você. Deus te abençoe. Até mais, doutor. Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor. Obrigado.